Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Inteligência do Futuro. Nós vamos falar aqui sempre sobre inovação e principalmente sobre inteligência artificial e tentar trazer uma mescla aí do mundo mais técnico com o mundo dos negócios. Aliás, falando como essa inteligência artificial ela vai ser útil no seu dia a dia. Eu sou Sidney Ramado e comigo está Leonan. Leonan Nagel, trabalho como simplificador de IA. Meu objetivo é justamente esse, né? Falar de inteligência artificial de uma forma que é tranquila. A gente pode utilizar nas pequenas coisas do nosso dia a dia, basicamente quase todos os processos que a gente faz, em todas as tarefas. Dá para introduzir um pouquinho de IA e vai melhorar muito a nossa produtividade. Boa. Leonan, semana passada foi uma revolução aí em eventos de IA, né? É Google, é Microsoft, é OpenAI. E hoje a gente queria falar, assim, não vamos falar do evento todo, né? Porque se a gente ficar falando do evento aqui, vai longo. Acho que o objetivo, como a gente falou, é tentar trazer para o mundo do negócio. Acho que falar mais o que destacou, né? Nesse evento. Principalmente hoje o foco é tentar falar do Microsoft Build. E se der tempo, se a gente não se prolongar muito aqui, a gente fala do Google também. Eu estava ouvindo alguns podcasts, lendo algumas notícias, e o que me chamou mais atenção nesse da Microsoft foi o burburinho todo, é o famoso Copilot Recall, né? O que é esse Copilot Recall? Acho que a gente volta um pouquinho só, vamos dar um recall. Vamos dar um recall. Antes do Copilot Recall tem o Copilot PC. PC. Que é a ideia de conectar o Copilot com os computadores. Que isso tem todo um processo, né? Porque atualmente a gente usa, como a gente falou no outro podcast, no outro episódio, a gente usa muito a nuvem. Então tudo que a gente faz é em nuvem. E aí a proposta da Microsoft é ter computadores com NPUs integradas que vão rodar os processamentos locais. Eu acho que não todos, no princípio, mas vários deles locais. É. Isso vai possibilitar muita coisa, ou seja, limite de tokens, de mensagens por hora, essas coisas provavelmente vai acabar. E podem fazer muitas coisas de utilização da ferramenta. O Copilot pode olhar a tua tela, te ajudar a fazer várias coisas ali. E aí tem esse negócio do recall, que eu devolvo a pergunta para você. Boa. Para mim, assim, eu fiquei, ao mesmo tempo, aquele gostinho bittersweet que a gente fala, né? O agridoce, meio receoso, mas, putz, é uma ferramenta que promete muita coisa e acho que é assustador. Por quê? Porque, teoricamente, ela está gravando tudo que você está fazendo. Né? E aí, obviamente, o medo é sempre esse negócio vazar. Mas, por outro lado, o que eles vendem como um benefício, né? Ah, você está lá fazendo... Puta, eu vi alguma coisa, não lembro, eu usei essa palavra, essa expressão, eu vi uma imagem assim num site. Você vai lá, como uma ferramenta avançada de busca, ele faz um recall do teu passado, assim, de tudo aquilo que você usou e navegou na... É maluco pensar que ele pode fazer isso meio que indexado... e vai aumentar muito a tua produtividade, porque, deixa eu ir lá no histórico do browser, deixa eu ir lá no histórico do PowerPoint. Então, ao invés de você ficar fazendo essas buscas, a máquina vai fazer. Porque a ideia então, do recall é que ele registre tudo o que você faça num super histórico. Num banco de dados enorme. Tudo. Você falou, as conversas que você falou, os textos que você viu, os sites que você entrou, os aplicativos que abriu, tudo ficar ali no banco de dados. Aí eu quero lembrar, como é que eu falei com o Ramada? A gente ia gravar o podcast que hora mesmo ali? Você falou com o Ramada tal hora, tal... Ou eu vi uma notícia, achei uma notícia, mas eu não sei de onde era. Exato. E aí eu vi uma notícia sobre, sei lá, o drone em algum lugar do mundo que eu quero ver. Aqueles lapsos de memórias que a gente tem no dia a dia, né? A gente vai poder perguntar pro Copilot PC. Isso é ótimo. Até para escrever e-mails depois, conversou com um, conversou com outro, agora eu vou juntar tudo e fazer uma ata da reunião ou mandar um e-mail para um. Porém, ele vai ver tudo mesmo que a gente faz, né? Então tem coisas... E para onde vai esses dados? Como é que eles vão fazer? Isso, a discussão está muito em cima disso. Primeiro, se ele vai guardar tudo, como é que ele vai guardar isso? Sei que ele vai fazer uma indexação, uma matriz, assim, mas isso consome espaço, né? Onde vai estar armazenado esse dado? Vai estar no PC? Que tipo de PC que é esse, cara? Que imagem, vídeo, áudio... Que eles estão... Então, eu sei que é uma ideia de fazer isso muito em parceria, está muito casado com o hardware, né? Tanto que é a parceria com os principais fornecedores. Mas pensa, né? Que a gente que é mais técnico olhar e falar, no fundo isso vai consumir a espaço de armazenamento, gravar isso ficar acessível como se fosse uma perguntinha num chat, ao mesmo tempo que ele tem que ter grande capacidade de armazenamento, ele tem que ter muita velocidade de leitura e processamento disso. Tudo bem, tem as NPUs que podem ajudar nisso tudo, mas ainda o processamento da IA ali tem um armazenamento de dados, cara. Então, e é um salto bem diferente, porque a gente está vendo até o momento que, por exemplo, o GPT-4 tem limite de utilização. Né? Tem o limite de tokens.
Tá rolando um monte de... Agora tá aumentando já, dobrou o GPT-4 Omni, já é o dobro da quantidade de mensagens que você pode mandar do que o GPT-4 normal. O Turbo, no caso. E tá expandindo. Daí, para vídeo, parece que é muito mais tokens por segundo, Claro. porque é tudo gravado. Que tecnologia é essa que talvez eles tenham conseguido dar um salto na evolução da tecnologia que a gente ainda não Não tem clareza, né? tem clareza, para conseguir gravar vídeos. Porque a Google também anunciou algo similar, não do recall, mas você tá com a câmera ligada, fazendo coisas, e aí, onde é que tá meu óculos? Tá ali na mesa aqui. Aí a câmera viu e ela registra algumas coisas. A imagem que tu tá o tempo todo transmitindo, entre aspas, né? E ela tá sabendo para lembrar no histórico. E isso é um negócio muito louco, é uma evolução do que a gente está vivendo agora, que já é algo incrível que a gente está vivendo e vai evoluir ainda mais. E a ideia é que venha logo. Esse ano já começa a ser espalhado os primeiros PCs com NPU e com o novo Windows. Cara, que louco. Eu fiquei louco para entender como é que vai ser esse hardware, cara. Porque hoje, se você falar de visão computacional, você falar de algoritmo, eu já começo a pensar em equipamentos, aquela ventoinha fritando, sabe? Sim. Isso. E também tem todas as coisas que envolvem, que, por exemplo, tu liga uma câmera webcam que está registrando a câmera de segurança do espaço, que ele vai estar tendo acesso a tudo. E lembrando de tudo que está acontecendo. Todas as pessoas estão ali. Então, vai ter várias coisas de proteção de dados pessoais. Quem entrou, como entrou, cadastro de pessoas. E aí tem os óculos. Então, tem várias outras coisas agora que vão entrar em pauta, discussões que vão entrar em pauta e que já vão ser super tensas de decidir como é que funciona isso tudo. E daí vai gerar toda a discussão de novo, né? A ética disso, a compliance com o GDPR, né? O GDPR da Europa, LGPD do Brasil. Acho que anunciar é o primeiro passo. Agora, fazer isso ficar compliance com todas essas normas, regulação, eu não sei, eles devem ter algum truque na manga aí, que eu não consigo... Fica a dúvida aí onde... Então, e aí é legal a gente pensar, beleza, a gente falou sobre as nossas preocupações sobre privacidade, que é realmente uma preocupação grande, né, sobre esses dados, para onde vão e como é que vão usar, mas agora tentando pensar no lado otimista da coisa. Sim. Quais aplicações a gente poderia ter num tipo de aplicação dessa, que mexesse tudo no nosso PC, ou pudesse ver grandes vídeos, né, quantidade de vídeos, webcam, essas coisas, e trazer informação. Isso pode trazer muitas mudanças no mercado de trabalho mesmo. Sim, com certeza. Em todas as áreas. Acaba a improdutividade. Aquela coisa de ficar procurando a desorganização, a ajudar, na verdade, a tomar... Como ele olha para trás, né? É muito mais sobre produtividade, né? A gente falando só sobre o recall, né? Ele ajuda a melhorar a produtividade e até as pessoas... eu vejo, por um lado, o cara que é preguiçoso, ele vai falar, não, deixa que o recall vai guardar isso para mim, eu não vou, sabe? Então, aquele cara que já é preguiçoso, o recall vai ajudar. E pode ter o risco daquele cara que não é, que é organizado, e começar a deixar pro recall. O que não seria ruim, porque ele criaria um padrão de guardar, né? Porque até a gente já faz isso, né? Por exemplo, eu sou muito ruim de localização. Eu me perco muito... Geolocalização? Geolocalização, eu sou muito ruim. Eu me perco sei lá... Uma cidade nova, você não consegue andar sozinho. Não, na minha cidade, no meu quarteirão lá, às vezes eu me perco. Só que com o Waze, com o GPS, eu consigo ir em qualquer lugar do mundo. Sim. Inclusive, eu tenho viajado muito em várias cidades e tranquilo, porque essas ferramentas me ajudam. Então, ao mesmo tempo que essas ferramentas me impediram, talvez, de melhorar a minha geolocalização, porque eu não vou exercitando isso, já era ruim e agora eu não exercito, mas eles me permitem andar em vários lugares que eu nunca conheço. É verdade. Esses dias eu fui para outra cidade, Curitiba, São Paulo, tranquilo, vou lá, me mexo, faço tudo o que eu tenho que fazer, que as ferramentas me permitem. Então tem isso, né? Porque a gente já começou a parar de guardar informações há muito tempo por causa do Google, o telefone, né? A gente não lembra o telefone de ninguém, data de aniversário, o Facebook lembrava, agora não lembra mais. A gente priorizou, né? A gente priorizou aquilo que a gente guarda, né? E agora vai ter mais uma outra coisa que vai ajudar a gente como segundo cérebro. Tem o Elon Musk, ele é meio contraditório, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas ele tem uma frase que a gente já é ciborgue. Qual é o conceito de ciborgue? Que a gente usa tecnologia para aumentar nossas capacidades. A capacidade humana, sim. Se eu sempre que tenho que me movimentar, eu uso o GPS, ele só não está grudado no meu corpo, literalmente. Mas ele está no meu bolso, ou está perto de mim e está me dizendo para onde ir. A extensão da memória, né, já? Extensão da memória. Eu quero fazer coisa, eu tenho notações aqui o tempo inteiro, eu conecto no mundo, na internet, agora o GPT ainda e o Gemini ampliaram muito mais essa possibilidade. Então a gente já está vivendo meio que um mundo meio ciborgue. Sim, concordo. Eu escutei essa expressão dele e o pessoal acha que ciborgue é ter um braço. Não, mas se a gente pensar todo e qualquer avanço num sentido humano, numa habilidade humana, é um ser ciborgue, né? Então, esse dia eu estava até pensando, no Natal lá, tava vários
parentes meus mais velhos, e aí minha mãe estava com numa prótese da carota que ela operou. Então é um metal. O meu tio estava com um negócio no coração. O meu pai, cada um... Sim, o marca-passo, né, por exemplo. Era tudo robô ali, tudo ciborgue. Então eu falei, vamos ciborgues para um lado e os humanos para cá. Eu falei, brincando, claro. Tira o imã da casa, porque se tiver um imã já vai errar. E aí, talvez, porque sem aquela ferramenta, eles não conseguiriam, talvez, estender a vida como tal, ter a qualidade de vida. Ou ter a qualidade de vida, é. Isso já está, né, a pessoa aumentada. E a gente só vai aumentar isso. Vai ficar cada vez mais natural. Agora as impressões 3D estão cada vez melhores para construir braços robóticos, próteses para andar. Exoesqueleto, essas coisas todas vão... Claro, vai demorar um pouquinho mais. Essa parte tem toda uma parte de tecnologia que tem que evoluir ainda. Mas nós estamos indo para naturalmente isso. E aí tem a parte da memória também. Que agora imagina quando tiver o meu óculos, ou até um fone de ouvido. Tem um protótipo também que não é um óculos mais. É um fone de ouvido com uma câmera. Tá filmando aqui. A direção é meio parecida, né? Tipo, óculos aqui, fone de ouvido. Então, gente que não usa óculos também pode ter. E aí ele fala contigo, tem microfone, avisa quando eu tô falando, ativa, lembra das coisas. Quem é essa pessoa mesmo? Ah, isso aí é o Ramada. Ah, tá, legal. Aí ou a tradução simultânea. Tradução simultânea. Então, essas coisas todas estão chegando muito mais perto, né? Coisas de ficção científica estão chegando muito mais perto de acontecer. A gente tava conversando, saiu no final de semana, acho que estreou um filme chamado Atlas na Netflix. A gente pode depois que você assistir, a gente pode até fazer um episódio, a gente comentando o que dali pode estar próximo. Não, mas a gente tava, só para resumir, a gente tava discutindo, mas isso vai demorar algumas coisas que aparecem ali. Eu falei, olha, do jeito que as coisas estão avançando tão mais rápido que a nossa percepção, eu diria assim, sendo otimista, 5 anos, sendo mais realista, em 10, mas eu cravaria que 5 anos, se a gente pegar lá, fizer uma linha do tempo hoje, e daqui 5 anos a gente voltar, esse filme Atlas talvez já falar, isso aí era historinha, porque já passou. O filme Her, né? Quando eu vi o filme Her, eu vi faz um tempo atrás, né? Quando saiu, eu pensei, que viagem, até parece. Né? O cara ia se apaixonar por uma IA assim. Eu não comprei o filme na época. Aí o ChatGPT saiu, eu me apaixonei pelo ChatGPT, que era muito mais robótico, muito mais rústico. E eu, caraca, o ChatGPT é incrível, eu tava o dia inteiro ali vendo. Aí eu pensei, realmente, se fosse a voz da Scarlett Johansson, eu ia... Por falar nisso, tem uma polêmica rolando aí, tu chegou a acompanhar? Sim, que sobre a voz, o uso de uma voz, a Scarlett Johansson falou que a voz dela, ou muito parecida com a dela, uma cópia da voz dela foi usada na ferramenta da OpenAI. O que tu acha? Assim, eu comecei a acompanhar a história, olha que eu vi ela, porque ela participou de uma reunião que era para ser, né? Ela foi sondada para ser, e aí, muito porque ela fez o filme Her, então a voz do filme Her é dela, então o Sam Altman queria pôr isso no ChatGPT, para justamente o Leonan se apaixonar mais ainda pelo ChatGPT, já que ele tinha essa memória afetiva com o Her. Só que provavelmente não deu certo, alguma negociação. E óbvio que ela ficou com aquilo na cabeça, né? E a hora que ela ouviu a voz, assim, eu particularmente não acho nem a voz, nem lembrava que a voz do Her era dela, não fiz associação direta. Do ChatGPT, nem liguei ela. Assim, tem que fazer um esforço, né, para dizer, talvez por um pouquinho, aquela voz americana que tem um leve toque de rouquidão, mas eu acho que viaja dela, cara. Então, mas assim, o Sam Altman postou no Twitter naquele mesmo dia, Her. Então tinha uma relação ali, tinha uma brincadeirinha. Eu acho... Assim, foi uma provocação. Só que foi outra... Aí a atriz que gravou a voz, ela apareceu, é outra atriz com a voz. Aí assim, é uma mulher fazendo uma voz sensual, de uma mulher atraente, meio flertandinho. Que era a Her. E aí a gente lembra, mas não é. A voz é diferente e assim, não tem como patentear um estilo de voz... Não, e mesmo porque, né, eu tava num cliente esses dias, a gente tava falando, beleza, tem que fazer fotos com a roupa, né? E hoje tem vários modelos, né? Hoje usa os modelos, mas já está na discussão, que as pessoas vão pegar vários modelos, pedir para a IA, junta essas 10 modelos aqui e cria a minha modelo. E aí as fotos do meu site vão ser com essas minhas modelos. Nada impede com a voz. Sim. Eu pego voz de 4, 5, 10 artistas, mulheres que têm uma voz parecida com Her, que já fizeram personagem, pegar a Halle Berry que fez Mulher Gato, né? Pegar a Nicole Kidman, pegar algumas vozes, mistura tudo e falar, pode ter que ter um rastrozinho, sinalzinho, mas vai ser difícil você fazer essa reengenharia reversa, né? Engenharia reversa ali e falar, olha, essa aqui é a voz da base principal da voz, é a Scarlett Johansson. Temos uma questão bem importante aí. Hoje eu estava numa consultoria e aí tinha uma
possibilidade, por exemplo, de gravar a voz de uma das meninas do marketing, ela que grava os vídeos da empresa. E aí tinha a possibilidade de treinar a voz dela, né? Treinar nas ferramentas que já existem, dá para treinar a voz dela. Fazer toda a locução sem ela fazer. Isso, daí até eu falei com ela sobre algumas estratégias. Talvez alguns trechos específicos do vídeo vale a pena gravar, porque tem uma pronúncia muito específica. Mas outras coisas mais... Né, durante o vídeo, grande parte, 80% do vídeo dá para deixar a voz ali no processo. É que se ela tiver que ler, deixa que aí ela faz, né? Isso. Se ela tiver que encenar, ela faz, né? Isso, daí dá para... precisa decorar menos texto, pode falar melhor e tal. Só que aí depois a gente ficou conversando. Tá, e se ela, por acaso, só assim, considerando o futurismo, assim, viajando, ela briga com a empresa e termina. E aí não tem nenhum contrato dizendo sobre o uso da voz. A empresa pode continuar usando a voz dela? Não pode. Não tem contrato falando sobre isso. Não tem nenhuma legislação específica trabalhista que já define essas coisas já. O uso de imagem tá... Mas talvez está escrito imagem, vai vir ao pé da letra da imagem, né? Talvez, eu ver se cabe aí. Mídia, talvez vai ter que começar. Eu acho que tem... Alguns contratos já falam de mídia. E aí vai a interpretação do juiz. Se a voz é como a voz é digital, ela é considerada uma mídia. Dependendo do juiz, fala, não, uma coisa é você filmar ela, outra coisa é você pegar e criar algo e se passar por ela. Sim. É maluco. E se a voz nem fala que é ela, nem fala o nome dela nem nada, só usa uma voz, falando coisas institucionais. Tipo, não deu direitos autorais. Tem várias questões agora que a gente, como empresários, nós vamos ter que lidar com isso. Porque é natural. Então, quem se afasta desse mundo, desconhece muita coisa. Pode estar, né? Quanto mais afastado você está do mundo da IA, porque, sei lá, que eu não quero saber, eu tenho medo, mais você está vulnerável às coisas que mas vão acho que esse é o ponto, né? A gente falou aqui, talvez pode até soar, tipo, se proteja, né? Não testa, não faz nada, mas eu acho que é muito pelo contrário, é isso. Quanto mais você estiver nesse mundo participando, mais você vai saber o que está acontecendo, o que pode e o que não pode. Então, é melhor você embarcar e corrigindo na rota, né? Fazendo correção de curso, né? Do que ficar parado e esperando que tudo vai se resolver, né? Sim. Até a gente aqui na Venture Hero, eu fiz uma vez um avatar do Rafael, que a gente criou, criou junto. O avatar e tal, eu fiz uma brincadeira. Aí ele não estava aqui, eu até fiz um vídeo dele oferecendo, falando que ia dar de presente para os filhos dele um monte de dinheiro, viagem para os Estados Unidos, um monte de carro. A gente fez brincando e meio que parecia o Rafael falando assim. E claro, a gente fez uma brincadeira, a gente aprovou, depois eu apaguei. Eu falei todo mundo, eu tô apagando o avatar do meu PC. Fiz questão que todo mundo visse. Para caso daqui a um tempo surgiu alguma coisa, não fui eu que fiz. Foi o Leonan que fez aquela vez. Porque e aí é um perigo. Daí, como eu sabia disso, eu falei pra galera, olha, ninguém tinha previsto. O pessoal da Venture Hero confiou em mim, tranquilo, ninguém pensou nisso. Mas eu pensei, cara, eu vou deixar bem claro aqui, ó, galera, da minha conta tá apagada. Eu não vou usar esse imagem nunca mais. E é legal que a gente começa a pensar nessas coisas. A gente vai usar o vídeo, mas para quê? Qual é o processo? Vai usar até que ponto? Onde eu posso usar, onde eu não posso? Que tipo de temas eu posso falar, qual eu não posso? Né? E é legal deixar isso bem claro, todo mundo ter acesso a isso. E é isso, a gente começa a falar disso, a gente viaja, né, cara? E a gente vai fugindo do nosso assunto. E a gente já tava falando de direitos autorais, de ética aqui, né, cara? Mas só pra gente voltar ali e falar da Microsoft, o que mais você viu nesse build ali? Você conseguiu ver alguma outra coisa que chamou a atenção? Pra mim foi esse... Eu parei nesse recall aí. A hora que eu vi o recall, eu fiquei pirado nesse negócio. E faz parte disso também, mas uma coisa que eu achei muito interessante é ter um Copilot realmente trabalhando como um copiloto. É um assistente em tempo real ali. Então tem um exemplo que eles dão. Eles falam muito disso, né? Isso é um copiloto. Isso, e é uma demonstração, claro. Né? Então não sei se é assim que vai funcionar, mas eu tenho uma das demonstrações, um cara abre o Minecraft e fala, eu quero impressionar meu filho. Um cara mais velho, quer jogar Minecraft e não sabe. Aí fala, eu quero impressionar meu filho, me ensina a jogar Minecraft. Daí o Copilot está vendo o jogo e ajudando ele. Beleza, vamos ajudar teu filho. Tá vendo aquele bicho lá? Aquele bicho é perigoso, tem que sair. Aí ele sai. Essa árvore, você tem que destruir a árvore. Ajudou a pegar instruções ali. Ensinando a jogar o jogo, por exemplo. E aí, logo depois, eu estava tendo uma aula de inglês, que eu estou estudando de volta, e aí o meu professor estava fazendo algumas coisas e eu comecei a pensar, nossa, velho, talvez, daqui a pouco tempo, o que eles estão fazendo, que era aula online, o que ele está fazendo comigo, que é ouvindo a minha pronúncia, ajustando e tal, o próprio IA pode fazer desse jeito. Que nesse momento não é assim, né? Não, já tem? Mais ou menos, mas não é bem assim ainda, tão em real time. Assim, pelo menos a propaganda diz, né? Não cadastrei, mas eu já vi alguns vídeos que é como se fosse um avatar do outro lado e ele vai te ensinando, você fala, você quis dizer isso, então use por causa disso. Aí a pessoa, melhorou, que não sei o que. Parece ser algo real time. Obviamente, como é um vídeo, pode estar
tá editado ainda, que não tem essa velocidade para ser assim tão real time ainda, né? Então, tipo, conhecendo um pouquinho da estrutura agora, eles usam várias APIs para fazer tudo, né? Então, tem um modelo para reconhecer a voz, transcrever, aí é outro para transcrever, mandar para mensagem, ele entende, interpreta, manda em texto, aí outro manda em áudio. Sim, são aí várias tem o avatar, integrações aí. e aí tem um delayzinho ali. O que a Microsoft estava oferecendo é algo é menos de um segundo, é 0,23. É quase instantâneo. É, quase instantâneo. É o tempo de dar uma respirada. Sim, e aí é um outro tipo de... Assim, ou seja, já existe esse tipo de relação de você falar, a ferramenta entender e responder, isso já existe. Uhum. Mas o que eles estão propondo é uma que é um pouco mais inteligente. Porque agora ela fala o tempo inteiro, né? E se tu falar com ela, tu manda mensagem, ela responde, aí tu fala, ela responde, fala, ela Tem responde. que fazer um comando de acordar ela, né? É isso, lá não, ela tá sempre lá e ela vai ouvindo o jogo, me ajuda aí. Ela ajuda e fica quieta, ela esperando. Aí quando ela percebe alguma coisa de atenção para falar, ela fala também. Tipo, é mais como é o dia a dia mesmo. Sim, muito mais interativo, né? Isso, e aí esse tipo de coisa pode ajudar, por exemplo, pessoas cegas a se locomover, um novo funcionário na sua empresa a trabalhar, você senta aqui, você faz isso aqui. Fazer o que a gente chama de shadow, né? Por exemplo, numa programação, a gente tem o pair programming e o shadow, né? Então, que a pessoa vai ficar ali do lado fazendo o pair programming e te acompanhando como uma sombra. Uhum. Então, essa sombra, ao invés de ele ser sombra de alguém real, ele pode ser sombra de uma IA. Então, e aí dá pra... Considerando a coisa boa, tá? Uma parte boa. A parte ruim também dá pra olhar, mas... Por exemplo, um funcionário novo, fazendo onboarding ali, entrando, aprendendo as coisas da empresa. Uma IA dessa pode fazer várias funções. Ela pode ajudar o funcionário a entender o trabalho dele mais rápido, dando feedbacks instantâneos, faz isso, faz aquilo, né? Mexe assim, fala tal pessoa. Com quem eu peço ajuda, tal, já orienta. Também ela pode oferecer insights para saber o que essa pessoa mais precisa de ajuda externo. O superior dela, assim. Faz um relatório, ela se desenvolve bem essa parte que ela precisa desenvolver mais. Isso pode ser muito bom para empresas ou ambientes onde favorecem o aprendizado. Que ela pode... Legal, verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. Porque se lugar favorece, porque tu pode só olhar, vigiar e punir, né? Se ele é ruim, eu vou demitir. Porém, tem várias pessoas que querem aprender, mas não tem... Mas aí dá um gancho, né, cara? Porque, olha só, uma coisa que eu, fazendo as consultorias, eu falo sempre para as pessoas assim, ainda tá para ser desenvolvido algum método que faça uma avaliação de performance que seja isento de viés. Uhum. Tudo bem que a IA ainda pode carregar viés, mas você consegue trabalhar ela e ela vai usar o mesmo viés para todos. Sim. Ou para nenhum. Isso. A pessoa, ela pode usar viés para um e não para outro. Exato. Então, você está usando 2 regras e 2 medidas para as pessoas, né? Aí ela vai usar a mesma regra, a mesma medida para N pessoas. O que, no mínimo, seria talvez mais justo. Você está pondo a mesma regra para todo mundo, né? Sim. É a puta do... Desculpa a palavra aí, mas... mas seria uma vantagem para eliminar o julgamento e as réguas ali, os vieses, né? Eu tava vendo um podcast, por exemplo, de um headhunter, o cara que faz entrevistas de emprego, super experiente, e ele falou sobre algumas pesquisas que, mesmo os headhunters experientes, eles têm vieses e às vezes eles sabem que eles vão contratar ou não nos primeiros 5 minutos. E o resto da entrevista é só para completar bem. Para validar ou não. Já ouvi isso aí. E aí, às vezes, muda de ideia, mas geralmente ele mantém a mesma ideia que ele estava logo de início. Porque são os vieses que vão. Então, tem vários vieses possíveis. E eu acho que o viés não é o problema, né? Que tudo que a gente faz tem viés. Mas controlar qual viés? Qual viés? Controlar, pegar a IA, o viés dela é perceber se a pessoa é apta para a função e ponto. Não é se ela tem uma cor específica, um gênero específico. Exato. Né? É aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Dá um contexto, cria um role para ela, um perfil, né? E ponto. Se você não falar... haja como um racista, ela não vai agir como um racista. Haja como um cara que só vai selecionar esse tipo de pessoa, ela não vai fazer. Uhum. Ao contrário, se você pedir para ela fazer, ela também vai fazer. Mas ela vai fazer para todos na mesma medida, né? Isso. E aí vem a importância de a gente saber usar as IAs que a gente estava falando lá. Então, o ChatGPT tem essas funções, né? De escolher qual é o papel, o role dele, como vai ser, o objetivo, saber usar, explicar isso para ele. E o GPT tem uma entrega limitada. Uhum. Quando começar a ter esse tipo de entrega, que é uma vigilância em tempo real, se você souber o que pedir, como pedir, você pode ter insights melhores ainda. Que na minha empresa, por exemplo, a gente tem um sistema de análise de performance de alguns colaboradores, e a gente trabalha muito nesse sentido de não só olhar para perceber quem está ruim para punir ou para demitir. Não, a ideia é oferecer subsídios
Para melhorar. Para a pessoa poder melhorar. Uhum. Tanto para a gente saber quais são os gaps da nossa equipe para poder melhorar eles de uma forma geral, quanto a própria pessoa poder olhar os relatórios e falar, aqui eu poderia ter feito desse jeito. E já logo em seguida aplicar e tentar ver se melhora ou não. Então é um negócio muito legal de autoaprendizagem que dá para trabalhar, e dá para trabalhar na sua equipe, mas tem que ter uma mentalidade disso, né? Mentalidade de evolução, de educação, uma generosidade tanto com as pessoas, porque a gente vai começar a perceber erros que a gente esconde. Todo mundo comete vários tipos de errinho, pequenas gafes, mas ninguém vê. Talvez alguma dessas vão começar a aparecer. Ou não dão feedback, né? Vem e não dão feedback, né? E agora vão começar a aparecer, que figuras de linguagem você usa sempre, como você pode melhorar ali, processos que você passou por cima e não fez totalmente, tudo você pode ver, mas como é que vai lidar com isso? Na grosseria, você fez errado. Ou tentar estudar quais metodologias, quais processos poderiam ser aprimorados para educação mesmo. E falando nisso aí, eu voltei lá no Copilot mais PC, né? Eu fiquei pensando, a pessoa que está ali no call fazendo tudo, ela vai poder olhar e falar assim, como é que eu estava nesse dia, nessa call? Me mostra aqui as últimas calls, como é que estava meu mood, né? Vai ser louco, porque ela vai poder consultar como ela estava naquele dia, a IA fazendo uma análise de como ela foi percebida, né? E que às vezes ela não percebe. Sim. E ela fazendo as calls, as outras pessoas de lá percebem. Então ela vai poder dar um feedback que as pessoas não dão. E tem vários estudos também falando que as pessoas elas conseguem ser mais sinceras com a IA do que com outras pessoas. Claro, porque não quer se mostrar vulnerabilidade para muitas vezes, às vezes, se olha nas empresas como um concorrente, ao invés de um colega, né? Então, expor é meio que eu tô dando a arma pro adversário, né? E aí pode aumentar muito mais a competição também. Porque se eu começo a usar, ou eu não, mas alguém lá começa a usar as ferramentas de uma forma produtiva, dele entender, eu fiz uma reunião, como é que eu posso melhorar? Eu vou melhorar aqui, vou começar a ver os próprios erros de uma forma mais humilde e tentar corrigir as ações, ele pode ir muito à frente de outras pessoas que não utilizam essas ferramentas. E aí outro descobre qual que é o segredo dele, ele usa a IA. E aí melhorar o conhecimento geral de todo mundo, né? Sobe a régua de todo mundo, né? Melhora a percepção de todo mundo. E trazendo para cá, assim, a gente está falando muito sobre o futuro, das possibilidades, das novas coisas que vão surgir. Mas hoje eu estava naquela consultoria que eu estava com um grupo, era um grupo de meninas do marketing, mulheres do marketing, e elas não sabem mexer com programação, por exemplo. Só que elas começaram a ter muita vontade de começar a estudar programação. Porque elas viram que elas podem entender alguns conceitos básicos e usar a IA para gerar o resto das coisas. Então, claro, elas não vão virar desenvolvedoras, não é o objetivo delas. Sim. Mas elas podem se apropriar de algumas coisas que só os programadores, só os desenvolvedores conseguiriam fazer. Agora, elas entendendo um pouco sobre a lógica da computação, elas podem gerar alguns scripts básicos, alguns aplicativos mais básicos, algumas automações, muito rápido. Porque elas entendendo o conceito, a IA pode fazer para ela. Mas se ela não entender o conceito, ela não consegue nem pedir para a IA fazer, porque ela não entendeu. Perfeito. E aí isso vai capacitar muita gente muito rápido para fazer pequenas coisas. Claro, para aprofundar, o processo vai ter que ser mais intenso. Mas para conseguir fazer, vai possibilitar de conseguir tomar decisões mais rápido, aprender algumas técnicas que antes parecia muito impossível. Não, pensa no dia a dia, ela tem que fazer landing page, tem que fazer integração, ela vai usar das ferramentas do ChatGPT que vai conseguir, cria essa integração com o Zap, ela já vai poder fazer, cria essa landing page, conecta com o Google Analytics, conecta não sei o quê, basicamente com prompt. Exato. Então a gente começou falando sobre o Microsoft Build, sobre as possibilidades do Copilot mais PC, e a gente juntou com coisas que a gente usa agora já, que já é possível agora. E a importância de começar a dominar essas ferramentas agora, porque elas vão escalar. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é tentar tornar isso mais acessível, mas também eu acho que a gente sempre conversa, né? Acho que tentar desmistificar, porque isso só está aumentando, né? Então, cada vez aumenta mais, e as pessoas vão ficando... Quanto mais você demorar, maior é o gap para você entrar, e daqui a pouco você vai começar a ler coisa que já está muito ultrapassada, e já tem gente que já está muito lá na frente. Então, quanto antes começar, melhor. E acho que a ideia é de tentar olhar, trazer também do que está por vir, do que está vindo aí, né? Para manter as pessoas atualizadas, né? Acho que para finalizar, a gente vai fazer uma pergunta para vocês aí que estão assistindo a gente. Põe nos comentários. Como é que está sendo na sua organização, na sua empresa? Vocês estão usando a ferramenta? Está aberto para as pessoas testarem, mesmo que elas errem algumas coisas, alguns processos, mas estudem. Vocês estão contratando as ferramentas pagas para habilitar seus colaboradores de usar, ou estão deixando eles usarem o que eles quiserem de forma gratuita, usando dados da empresa de uma forma
não tão organizado? Não tão organizado. É isso aí, uma boa pergunta. Estão usando e se não estão usando, por que não estão usando, né? Por que não estão usando? Põe também aí. O que está acontecendo que não está usando? É medo, ou desconhece, ou não quer mesmo? É legal a gente conhecer o contraponto. Com certeza, com certeza. É isso aí. Por hoje, a gente queria falar do Google, mas a gente vai ter que deixar para o próximo episódio. Leonão, tá cheio de coisa para falar do Google aqui. Sim, então acompanhe nossos próximos episódios. A gente vai falar sobre vários temas. E também comente, faça nos comentários possíveis temas sobre o que você gostaria de falar ou notícias específicas, que a gente vai ler todos e vamos levar em consideração, né, Ramada? É isso aí, os 3C. Curte, comente, compartilhe. Valeu, pessoal. Valeu.